Ok, pessoal, eu decidi fazer dois pequenos vídeos como material preparatório para nossa próxima aula, em virtude das paralisações e, obviamente, nós não tivemos então aula, né? Então, o que eu quero tentar fazer é ganhar um pouquinho de tempo para que nós possamos aproveitar o nosso tempo dentro de sala de aula de uma melhor maneira possível. Então, o objetivo dessas duas videoaulas é que a gente discuta um pouquinho os músculos da região do antebraço, tá? Se vocês se lembram, eu imagino que sim, a gente divide então o membro superior em diferentes regiões, tá? Na sua parte mais superior nós temos a cintura escapular, descendo, indo em direção distal, então nós temos o braço anterior posterior. E o objetivo dessas duas videoaulas, então, na primeira a gente vai abordar os músculos que trabalham, não, desculpa, que estão localizados na região anterior, e na segunda videoaula, então, os músculos que estão localizados na região posterior. Pequeno resumo, então, em relação às funções. Os músculos que estão localizados na região anterior, eles têm um papel de executar a ação de pronação do antebraço e também os movimentos de flexão, desvio radial e desvio ulnar do punho, assim como movimentos principalmente de flexão dos dedos. Tá? Os músculos da região posterior, então, são músculos que estão preocupados mais com o movimento de supinação do antebraço e extensão, também o desvio radial, o desvio ulnar do punho e principalmente extensão dos dedos, ok? Então, em qualquer livro que vocês forem consultar de anatomia, vocês vão ver que essa região anterior do antebraço é dividido em três grandes camadas, que são a camada superficial, intermediária e a profunda. Essa divisão é feita porque nós temos diferentes músculos nestas diferentes camadas. Tá? Então, na camada superficial, a gente tem um determinado número de músculos, que daí para a gente poder estudar e visualizar os músculos da camada imediatamente abaixo, a superficial, a gente tem que fazer uma dissecação desses músculos, como a gente consegue ver nessas regiões. Aí sim a gente consegue enxergar o músculo da região da camada intermediária. E se nós quisermos aí aprofundar o nosso conhecimento e ir para os músculos da camada profunda, a gente também tem que literalmente cortar e dissecar o músculo, desculpa, da camada superficial, tá bom? Daí seria o músculo da camada profunda. Então vamos dar uma olhadinha nesses músculos da camada superficial inicialmente, tá? São 4 músculos, ok? Todos estes músculos saem do epicôndilo medial. Então daí fica uma dica. Olha só, todos os músculos da camada superficial saem do epicôndilo medial do húmero. No entanto, as suas inserções são em diferentes áreas, como vocês podem ver, até pela própria direção dos músculos. Ó, o pronador redondo, um deles, vem para essa parte lateral do rádio. O flexor radial do carpo, ele vem para a região radial e se insere lá na base do segundo dedo. O palmar longo vem para a palma da mão e o flexor ulnar do carpo, então ele vem seguindo, ele sai do epicôndilo medial do húmero e vem seguindo a região ulnar para se inserir ali na região do quinto, do pisiforme, do amato, tá? A gente vê isso com maior detalhe. Na camada intermediária, então, a gente tem o flexor superficial dos dedos, esse é o único músculo da camada intermediária, e na camada profunda, a gente tem o flexor profundo dos dedos e o pronador quadrado, que a gente consegue enxergar nesse slide, mais um músculo que é importante que a gente vai discutir, que é o flexor longo do polegar, mas neste slide aqui ele não é visível. Tá? Então vamos ver esses músculos em maiores detalhes. Aqui eu separei mais ou menos de 2 em 2, tá? Então o pronador redondo é esse que está mais iluminado aqui. Tá? Então ele sai, como eu falei anteriormente, da região do epicôndilo medial do húmero, tá? E ele vai se inserir nesta região que é o meio da convexidade, que é a região lateral, então, do rádio. A sua função, como seu próprio nome diz, é realizar a pronação, então, do antebraço. O outro músculo ainda desta camada superficial, a gente chama de flexor radial do carpo. Ele também sai da região do epicôndilo medial do húmero,
No entanto, ó, ele vai se inserir na base do segundo metacarpo. Esta origem e inserção faz com que esse músculo então realize a flexão do carpo, mas também faça o desvio radial do carpo, ok? Outros dois músculos então ainda da camada superficial são o palmar longo e o flexor ulnar do carpo. O palmar longo também sai do epicôndilo medial do húmero. No entanto, ele vai se inserir nessa parte iluminada aqui, ó, que se chama aponeurose palmar. Sua função é fazer um pouquinho a flexão dessa aponeurose e auxilia também na flexão do punho. Tá? No entanto, ele é um flexor fraco do punho. Facilmente poderíamos viver sem ele. Okay? Já o flexor ulnar do carpo, ele também sai, como todos os músculos, e eu falei anteriormente, da camada superficial, eles saem do epicôndilo medial. No entanto, ele vai se inserir numa área um pouco maior. Tá? Ele se insere no pisiforme, no âmulo do amato, lembre-se, né? São ossos do carpo, e na base do quinto dedo. Tá? A função do flexor ulnar do carpo é realizar a flexão do carpo e também ele faz o desvio ulnar da articulação radiocárpica, ok? Vamos lá para o único músculo, então, que se localiza na camada intermediária. Esse músculo é o flexor superficial dos dedos. Tá? Como vocês podem ver por esse slide, ó, ele tem como se fossem duas cabeças. Né? Então, uma das cabeças sai do epicôndilo medial e a outra parte dele sai dessa margem anterior, melhor dito, da metade anterior, né, metade proximal anterior do rádio. Então elas se unem para se inserir então nos corpos das falanges, olha só, das falanges médias do segundo até o quinto dedo. Então esse flexor superficial dos dedos ele não tem nenhuma ação, gente, isso é importante, nenhuma ação no polegar. Ele simplesmente vai ter ações no segundo até o quinto dedos. Vamos lá, passando para a última camada, então, que seria a camada profunda. A gente tem o flexor profundo dos dedos, que daí, como agora a gente aprofundou mais ainda, nenhum músculo agora da camada profunda tem como origem o epicôndilo medial do húmero. Tá? Eles começam a sair da una e do rádio. No caso, o flexor profundo dos dedos ele vai sair dessa face medial e anterior dos 3/4 proximais da una e esta região entre a una e o rádio que a gente chama de membrana interóssea. E a sua inserção agora é as bases das falanges distais do segundo ao quinto dedos. Tá? Lembrem-se, o flexor superficial dos dedos, que é o único músculo da camada intermediária, ele vai se inserir nos corpos das falanges do segundo ao quinto dedos. O flexor profundo dos dedos, ele tem uma ação um pouquinho diferente, então ele se insere nas falanges agora distais do segundo ao quinto dedos. Tá? A função é, obviamente, executar então a flexão das articulações interfalangianas distais e quando o músculo continua a agir, então a gente tem, obviamente, flexão das articulações interfalangianas proximais, flexão das articulações metacarpofalangianas e ajuda um pouquinho na flexão do punho. Tá? Vamos para o outro músculo, então, da região profunda, é o flexor longo do polegar. Okay? Então, a sua função, obviamente, vai ser a flexão do polegar. Ele sai da face anterior do rádio, como a gente consegue ver aqui, e membrana interóssea. E ele vai se inserir, então, na base da falange distal do polegar, fazendo, então, como movimento principal, a flexão, obviamente, do polegar. Tá? E o último músculo, então, da camada profunda é o pronador quadrado, que é esse pequeno músculo quadrado. E como a sua função é realizar a pronação, acredito eu que eles colocaram como nome pronador quadrado por isso, porque é um músculo que realiza a pronação e ele tem um formato quadrado. Tá? Se vocês forem olhar nos livros de anatomia, eles vão dizer que
a sua origem seria o quarto distal da face anterior do rádio e membrana interóssea, e a sua inserção então vai ser no mesmo quarto distal da face anterior agora da ulna. E o seu movimento então é um movimento de pronação, tá bom? Então esses são os músculos da região anterior do antebraço e a gente finaliza aqui o primeiro vídeo. O próximo vídeo então vai ser em relação aos músculos da camada posterior do antebraço, ok?